dia, Estolives. Eu estou aqui com a professora doutora Verônica. Esse evento será um marco histórico, como nós já conversamos. Muito obrigada pela audiência e de todos, pela participação de todos. E eu já quero começar aqui apresentando a professora doutora Verônica. Então, professora doutora Verônica Quispe Ujira, ela é mestre e doutora pela Universidade Federal de São Paulo, é dentista, atua na área clínica, serviço de semiologia, estomatologia do Centro de Especialidades Odontológicas da SMS São Paulo, no diagnóstico e tratamento de lesões bucais e prevenção do câncer de boca. Ela também é habilitada em laser terapia pelo Instituto de Pesquisa e Saúde Albert Einstein. Trabalha também, é docente efetiva da disciplina de anatomia patológica na Faculdade Santa Marcelina, a FASM. Verônica, é um prazer ter você aqui. Nós somos amigas já há longo tempo, né? Então, para mim é um privilégio ter você participando da abertura, né? É uma palestra magna, então para mim é uma vitória. Eu estou muito, muito, muito feliz de tê-la aqui conosco. Obrigada, bom dia, Andressa, bom dia a todos que nos assistem, buenos dias, né, porque eu sei que tem gente conectada da Argentina, do Equador, bem-vindos a esta Lives. Eu que agradeço, Andressa, né, eu que agradeço o desafio que você me colocou, a gente se conhece há muito tempo, mas você sabe que, né, a vida leva a gente, às vezes, demora a gente entrar nessa parte, né, de educação, e eu fico muito feliz de, dentro da minha trajetória, ter também a Estolives como uma segunda casa. Muito obrigada. Então, você ia dar alguns recadinhos, a gente começa, né? Ou a gente já pode começar? Você só me dá um ok. Tá todo mundo me ouvindo bem, né? Estamos te ouvindo bem e pode começar. Um excelente evento a todos. Então, tá bom, pessoal. Então, só para tentar introduzir um pouquinho, né, a fala, né? Deixa eu só mudar minha tela aqui. Eu queria muito, né, contextualizar, né, e justamente, né, parabenizar, né, a abordagem das doenças da mama e das doenças da próstata, não só por causa da data, né, da época que a gente está falando, mas por causa da importância, né, dessas doenças dentro do contexto da saúde, né. Quando a Andressa fez o convite, ela também falou um pouquinho da diversidade do público que nos ouve, né? Profissionais da saúde, de nível técnico, de nível superior, talvez entre os nossos ouvintes, inclusive a gente tenha pesquisadores, né, dessas doenças. Então, por favor, né, coloquem as suas perguntas que depois vão ser compiladas pela acho que Luciane e pela Andressa, né, para depois a gente discutir, e tragam mesmo todo esse saber que você já tem, tanto da prática, tanto da pesquisa, para a gente construindo. Eu sempre falo que, né, a gente nunca sabe tudo, e é justamente uma construção, ok? Então, por causa disso, eu coloquei o nome da nossa aula de hoje, da nossa palestra de hoje, de bases patológicas aplicadas à clínica multiprofissional. Né? A Andressa já me apresentou, e a nossa proposta é tentar, a partir de 6 tópicos, abordar essas bases patológicas. Em qual sentido? No sentido de dar uma base, né, para quem já tem, ótimo, né, relembrar talvez, mas para quem ainda não pensou, né, concretamente nessa base de conhecimento a respeito dessas patologias, é a gente tentar construir uma base, né, não tão profunda, mas uma base essencial do que qualquer profissional da saúde deveria saber a respeito da fisiopatologia dessas doenças, né? Então, para isso, a gente vai relembrar muito brevemente um pouquinho da anatomia, da histologia, da fisiologia da mama, pensar nas doenças mais prevalentes na clínica multiprofissional, né? E aí falar um pouco mais das bases patológicas do câncer de mama. Do mesmo jeito, né, para a próstata, relembrar um pouquinho das bases fisiológicas, né, da próstata, das doenças mais prevalentes na clínica multiprofissional e das bases patológicas do câncer de próstata, né? Quando eu falo doenças mais prevalentes na clínica multiprofissional, é literalmente isso, tá?
Às vezes eu percebo e acho que a nossa construção, né, o projeto que Andressa, eu e outros profissionais temos a respeito da construção das bases patológicas para a clínica multiprofissional, é justamente isso. Muitas vezes dá uma impressão que os conhecimentos, né, de patologia, tanto básica como patologia de sistemas, deveriam ser mais aprofundados apenas pelos profissionais médicos, né, às vezes biomédicos, que também participam dessa parte. Mas os outros profissionais, muitas vezes, acabam se especializando tanto nas suas patologias específicas de seus sistemas, que desconhecem algumas outras, né? Sendo que existem algumas que, epidemiologicamente, não poderiam ser desconhecidas, tanto, né, pela importância e relevância dentro da saúde sistêmica, como também pela importância da prevenção e da orientação que qualquer e todos os profissionais de saúde deveriam fazer, tá? Então, um desses sistemas, ou então um desses grupos de doenças, né, envolve justamente a mama, né? A gente está no mês de outubro, dia 19 de outubro foi o Dia Internacional ao Combate de Câncer de Mama, e a gente precisa, independente da nossa área de atuação, pode ser até laboratorial, pode ser clínica, pode ser ambulatorial, né? A gente precisa ter um conhecimento essencial a respeito dessas doenças da mama, para, a partir disso, também conseguir promover a educação em saúde, né? Então, para relembrar um pouquinho, e depois a gente conseguir abordar as patologias da mama, é importante a gente lembrar desses anexos de pele especializados que a gente tem, né, que as mulheres têm, e que dão essa característica à espécie mamífera, né, de conseguir, a partir da sua produção e secreção, né, desse revestimento epitelial especializado presente nos ductos e nos lóbulos mamários, produzir, né, a substância elementar, né, de nutrição da sua prole. Então, essa é uma capacidade dos mamíferos, né? Então, são órgãos em pares, né, que geralmente estão, que nas mulheres estão localizados, né, em cima do peitoral maior, né, se desenvolvendo aí a partir do nascimento, atingindo certa maturidade na puberdade, quando começa uma maior proliferação, né, nesse tecido, até atingir o auge da maturidade na gestação, né? E aí, a partir disso, sofreu um processo de involução, né, que também é uma característica que faz com que diversas patologias da mama estejam relacionadas com esse constante e cíclico, né, constante e cíclica rotina de apoptose, proliferação nessa renovação celular, né, do tecido mamário. É importante lembrar que anatomicamente, né, a gente tem as mamas compostas por epitélio de revestimento, né, se a gente considerar do meio exterior para o interior, né, pensando na auréola, pensando no mamilo, um epitélio queratinizado, a pele, que abruptamente, durante a projeção para a parte inferior, né, ela se transforma num revestimento especializado, né, que vai dar origem ao ducto principal, vai dar origem aos ácinos, né, aos lóbulos, como se fosse realmente aquela ilustração, né, dos cachos de uvas, que podem ser vistos aqui na imagem também, tá? Essa alteração abrupta para o epitélio, né, interno dos ductos e dos lóbulos é caracterizada pela presença de uma dupla camada, né? E aí eu vou falar por que é importante a gente lembrar disso enquanto conhecimento essencial, né? É porque essa dupla camada, ela é constituída pelas células mais externas, que realmente rodeiam o lúmen, né, a luz daquele ducto ou daquele lóbulo, que chamam células luminais, né? E aí alguém já deve ter falado assim, então, né, tem alguma coisa a ver com a nomenclatura dos cânceres, sim, né? E a porção anterior, né, a essas células luminais, ou seja, onde estão apoiadas, né, são as células mioepiteliais, que é justamente as células que garantem, a partir desse componente muscular, fazer a liberação do leite, né, quando no pós-gestação. Preenchendo os espaços de ductos e lóbulos que a gente pode ver aqui na imagem, né,
representados, preenchendo os espaços de ductos e lóbulos, eu vou ter um estroma mamário. Esse estroma mamário é constituído, lógico, por um tecido conjuntivo frouxo e também adiposo, tá? Então, aí a gente vai passar para essas figuras, né, de histologia, né, essas lâminas, essas microfotografias, e a gente vai perceber que eu tenho um ducto principal, constituído por aquela dupla camada que eu já falei, né, a luminal e as mioepiteliais, formando um lóbulo, na minha imagem, na minha primeira imagem, que na verdade é identificada por B, mas é a minha primeira imagem histológica, eu vejo um lóbulo quase quiescente, os meus ácinos pequenos, um estroma entremeando esses ácinos, né, que é o meu estroma intralobular, porque eu tenho também tecido conjuntivo ao redor do lóbulo como um todo, que seria meu estroma extralobular, né? E, lógico, a presença de tecido adiposo, né? Também preenchendo esse estroma extralobular. No maior aumento, na figura maior, eu percebo melhor, né? Que, apesar do epitélio de revestimento ser de dupla camada e ser único, tanto no ducto quanto, né, nos ácinos, eu percebo uma discreta alteração, uma diferença, né, entre os meus ductos e ácinos em relação ao tamanho do lúmen, né, e em relação à disposição. Então, eu tenho ductos que vão reduzindo para chegar na minha unidade ducto lobular terminal, né, mas geralmente os ductos, eles aparecem com um lúmen mais dilatado do que os ácinos, e os ácinos numa frequência, numa presença maior, né. E aí, na minha terceira figura histológica, né, num aumento bem grande, só para ficar esse conhecimento essencial para vocês, eu consigo enxergar, né, justamente um ducto, né, isoladamente, com a minha dupla camada de células, né? Então, a camada de células que rodeia o lúmen, né, são células prismáticas, né, ou colunares, e que estão apoiadas numas células um pouquinho mais arredondadas, muitas vezes até achatadas, que são as células mioepiteliais. Tudo isso apoiado numa membrana basal que faz a junção com o estroma, né? Então, essa dupla população celular é a característica de um tecido mamário normal. E a partir dessas células luminais, que hoje se sabe, tem interpostas células tronco, é que vão surgir algumas doenças proliferativas, porque justamente as células tronco que estariam entrepostas das células colunares são as que sofrem alterações cíclicas a partir, né, dos fenômenos provocados pelo aumento do estrógeno na primeira metade do ciclo ovariano e pela redução, né, do estrógeno e pelo aumento da progesterona na segunda metade. Então, essa oscilação dos hormônios ovarianos, né, que funciona como fatores de crescimento do tecido mamário, garantem a renovação celular, garantem a capacidade de produção láctea, mas também podem ser responsáveis pela facilidade de implantação de algumas patologias relacionadas à hiperplasia e à neoplasias, ok? Lembraram? Bom, então, aquilo que eu comentei um pouco, né? Então, por que é importante a gente relembrar tudo isso, né? Então, aí eu vou fazer um pouquinho do merchandise, né? De que, às vezes, 15 anos de prática clínica e o fato de ter feito algumas não, a maioria das minhas pós-graduações no âmbito multiprofissional, eu não tenho nenhuma... Bom, tem só uma especialização que é apenas odonto. Eu sempre participei de grupos multiprofissionais. Me fez perceber que, independente da patologia que a gente esteja lidando, né, existe uma necessidade de alguns conhecimentos essenciais para qualquer trabalhador da saúde, em especial porque hoje em dia não se existe mais uma prática isolada, né? Eu sempre coloco esse exemplinho de esquema do atendimento em rede, né, que apesar de ter sido tirado de uma publicação em nível público, né, se aplica muito bem ao nível privado de atenção à saúde e se aplica muito bem à rede de diagnóstico, por exemplo, entre laboratório,
ambulatório, né, na hora de enviar as peças. Então, se a gente for pensar na dona Ermelinda, né, que é utilizada aqui, ela sempre vai procurar algum equipamento próximo da casa dela, né, a depender da sua queixa. Mas dificilmente, né, a gente sabe que uma porcentagem poderia ser solucionada naquele equipamento próximo da sua casa, mas dificilmente ela não vai lançar mão de um diagnóstico, né, diagnóstico mais especializado, então sendo enviado um especialista, dificilmente não, mas algumas vezes ela vai precisar de atendimento em nível terciário, ou seja, hospitalar, né, então todas essas paradas em saúde, que hoje em dia são conhecidas como itinerário em saúde, né? Todas essas, muitas vezes, dependem da comunicação interprofissional. E eu percebo que, com toda a evolução de hoje, com toda a difusão de conhecimento, ainda as equipes multiprofissionais têm essa comunicação, né, em saúde, ainda como sendo uma barreira. Então, nesse sentido, qualquer conhecimento de bases patológicas são importantes para qualquer profissão da saúde. Eu coloquei aqui alguns exemplos, né, da repercussão, né, por exemplo, das doenças da mama na clínica multiprofissional, e se a gente pensar diretamente, algumas são facilmente de raciocinar, mas algumas não. Então, pensar nos processos de cuidado que a enfermagem faz é muito mais fácil, mas pensar, por exemplo, nos processos de desenvolvimento e tratamento que, às vezes, uma nutricionista ou um nutricionista fazem, né, em relação à alimentação quimiopreventiva, em relação ao tratamento da obesidade, no sentido de reduzir o fator de risco de uma mulher. Então, assim, pensar em todos os processos profissionais e a sua relação com as bases patológicas, de algumas vezes, seria muito importante, mesmo depois de formado. Né? Eu falo que são bases, mas são bases essenciais para a clínica também. E aí, nesse sentido, eu montei essa sequência, que acredito, né, algumas pessoas talvez já possam ter visto, mas que para mim foi um marco na minha vida de raciocínio clínico, né, e que eu gostaria sempre de compartilhar, e eu tento compartilhar em todos os lugares. Então, quando a gente vê esse organograma, né, de bases patológicas para a saúde, pensando que a anamnese, uma queixa clínica, solicitações de exames complementares fazem parte do diagnóstico médico, né? Então, esse raciocínio, muitas vezes, a gente acaba não lançando mão na nossa prática multiprofissional. Ok. Porém, a partir, né, dessa anamnese, dessas queixas clínicas, né, que fariam parte da prática clínica médica, a gente sempre tem que pensar nos processos patológicos que podem estar envolvidos e que também repercutem na nossa clínica. E aí, nesse sentido, gente, eu queria muito que vocês compartilhassem comigo, né, esse interesse em conseguir sempre raciocinar de que, se a gente está falando de alguma patologia, existem apenas 4. Olha que fácil, né? A gente acaba decorando na hora. Vocês lembrarem dos primeiros anos de aula, dos primeiros meses de aula de patologia, parecia uma coisa impossível, né? Mas se a gente pensar em qualquer sistema, qualquer órgão, a gente tem 4 caminhos de processos patológicos para eles. Ou vai ser uma anomalia congênita, ou seja, quem trabalha com criança, com recém-nascido em ambiente hospitalar, né, vai ter que ir atrás dessas possibilidades de patologias congênitas, ou vai ser uma patologia adquirida. E aí, né, acredito que quem está nos assistindo, a maioria é justamente trabalhador envolvido com a saúde de adultos, talvez, né, majoritariamente, e aí a gente pensa no leque de patologias adquiridas, né, alterações adquiridas. Se não for anomalia congênita ou uma alteração adquirida, vai ser um processo inflamatório, né? E aí, pensando em processo inflamatório, a gente sempre vai pensar, tá, mas aí é um processo inflamatório agudo ou crônico, né? Mas automaticamente a gente pensa nisso. Ou então, a gente vai cair nos processos neoplásicos, né? Que é justamente os processos proliferativos, né? E aí, a gente vai pensar nos processos neoplásicos benignos ou malignos. Mas sempre esse organograma vai se aplicar a qualquer sistema, a qualquer prática clínica. E eu acabei adquirindo esse raciocínio na pós-graduação em estomatologia,
né? E foi justamente uma professora americana que veio e trouxe isso, né? Contando nos dedos também. Falando assim, gente, se você começar a raciocinar desse jeito, mesmo que às vezes você não conheça tanto daquela doença, você vai conseguir englobar ela em algum desses processos. Ou é uma patologia congênita, ou é uma adquirida, ou é uma inflamatória, ou é uma neoplásica. E aí, a partir disso, você vai conseguir fazer a sua avaliação no sentido de, tem alguma repercussão no que eu estou fazendo? Então, enquanto eu, como dentista, né, às vezes, durante um atendimento cirúrgico, né, o que tem a ver algum tratamento de doença de mama, a presença de um fibroadenoma, a presença de uma hiperplasia, né, ou a presença de tratamentos pós-neoplásicos, né? Então, a paciente usa tamoxifeno, que é um bloqueador de receptor de estrógeno, né? O que isso repercute? Né? Então, acho que trazer esse conhecimento para além, né, somente do nosso conhecimento especializado é o que me move, né, na difusão dessas bases patológicas para a saúde. Ok? Então, né, dito isso, e a gente tendo relembrado as patologias, a fisiologia da mama, o que seria muito comum a gente encontrar nos nossos pacientes atendidos, ou então, né, quando se trata de profissionais técnicos, nos próprios encaminhamentos na anamnese que foi colocada dentro da solicitação do exame anatomopatológico. Então, quando a gente fala das doenças mais prevalentes de mama, a gente vai estar falando daqueles processos que eu falei do organograma. Processos inflamatórios, que são as mastites, né? E aí, as mais conhecidas, a puerperal, que envolve justamente a inflamação barra infecção, né? Pela presença de fissuras, pelo trauma durante o primeiro mês de pós-parto, né? As mastites periductais, que também estão relacionadas a uma obstrução e a presença de abscessos, né? A gente pode ter, principalmente, lesões não proliferativas, né, que é o grupo em vermelho, né, dentro da figura, lesões não proliferativas, que o próprio nome já diz, são lesões geralmente fibrocísticas, ou seja, ou é a presença de cistos que se formaram em alguma região, né, ductal ou acinar da mama, e que, uma vez constituídos cistos, podem ter uma leve sintomatologia ou aumento, né, da região, mas não caracterizam proliferação. É uma alteração que fez com que alguma pequena falha durante o processo de apoptose e proliferação formou uma lesão cística naquele lugar. Né? E é muito comum, né? E muitas vezes é, inclusive, um achado insidioso dentro dos exames de imagem, né, das mulheres em período reprodutivo. Ou então, se não é uma lesão não proliferativa, pode ir para o campo em bege, que são as lesões proliferativas. E aí a gente vai ter dois grupos especiais. As lesões proliferativas sem atipias, ou seja, eu tenho duplicação, né? Eu tenho multiplicação celular a ponto de formar um nódulo, né? Principalmente um nódulo na região, porém, histologicamente, todas aquelas células que compõem aquele nódulo não têm atipia, têm sinais de benignidade. Portanto, né, não há risco, praticamente não há risco de progressão. Já quando eu tenho lesões proliferativas com atipias, aí eu estou diante, né, da possibilidade, mesmo que pequena, tá? A gente fala que 80% das mesmo com atipia não vai progredir, né? Mas tem a presença de padrões morfológicos celulares que me fazem pensar numa possível progressão para um carcinoma in situ. Então, lesões proliferativas com atipia. Ok? Então, eu vou conseguir enxergar, né? Um patologista vai conseguir enxergar polimorfismo, né? Vai conseguir enxergar hipercromatismo, né? Um pouco de filtrado inflamatório, né? Então, umas características morfológicas que me fazem pensar que aquela lesão poderia, em algum momento, progredir para um carcinoma in situ. A partir disso, né? As condutas, possivelmente, né? E a avaliação de risco, dos fatores de risco daquela mulher, e as condutas possivelmente vão ser um pouco mais invasivas.
E, finalmente, né, então, se não é um processo inflamatório, aí caio nos processos neoplásicos. Eu vou ter os benignos, né, então, uma lesão proliferativa sem atipia, uma lesão proliferativa com atipia, até pouco tempo, eram chamadas de lesões epiteliais benignas, né, porque são processos neoplásicos, mas benignos. Se não ter, se eu tenho esses dois, né, processo inflamatório, processos neoplásicos benignos, eu vou ter também os processos neoplásicos malignos, que estão no círculo, né, laranja aqui embaixo, né, as neoplasias malignas. E no caso da mama, né, 95% dentro do grupo dos adenocarcinomas. Por quê? Justamente por aquilo que eu lembrei na fisiologia. Estamos falando de um tecido glandular, né? Se é um tecido glandular, então é um adenocarcinoma, comumente chamado de carcinoma, mas estritamente adenocarcinoma por ser tecido de revestimento glandular. E aí, pensando nos adenocarcinomas, gente, nossa, essa aula acaba de classificação acaba sendo de 4 horas, porque cada vez mais vem se descobrindo, né, novos comportamentos biológicos dos cânceres de mama que fazem com que outros grupos sejam criados. Mas, né, classicamente a gente consegue distribuir os adenocarcinomas, né, os carcinomas de mama, em carcinomas in situ, que aí podem ser o ductal e o lobular, né, e os carcinomas invasivos. E nesse grupo vou ter os carcinomas invasivos não especiais, que antigamente era conhecido como ductal, né? E o carcinoma invasivo especial, que antigamente era conhecido como lobular e que hoje se viu que tem vários subgrupos dentro dele, ok? Aqui eu trouxe só como base patológicas, né, para a equipe multiprofissional, alguns, né, quadros clínicos, né, que podem ser sinais, né, e que muitas vezes são as queixas que as pacientes levam para o médico e que muitas vezes pode acabar sendo relatado também na nossa anamnese, né, então como a presença de turgidez, de peremia na mama, né, nessa primeira figura, e a presença de massa palpável, como a gente consegue ver esse abaulamento, né, na segunda imagem clínica da mama. Ok? Muitas vezes são essas as queixas que são levadas pelas pacientes e que fazem procurar atendimento, né? E que pode estar presente na nossa anamnese também. E aí eu trouxe só para ilustrar, né? Porque a gente não vai aprofundar tudo isso, a gente vai falar da importância do rastreamento, mas só para ilustrar também a importância da gente conhecer os exames diagnósticos dentro dessa área, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho uma mamografia, né? Que ela é feita em duas exposições, né? Crânio caudal e oblíquo lateral interna, né? E que tem a classificação BIRADS como uma forma de gradação da imagem para sugerir a conduta, que a gente vai falar também depois, tá? Aqui eu trouxe a imagem clínica também de um carcinoma já exteriorizado, justamente para mostrar alguns dos sinais que muitas vezes, né, talvez esse seja um dos menos, mas que pode ser relatado, né? A gente dificilmente vai visualizar ou a mulher ou a paciente vai mostrar para a gente, mas que pode ser relatado e que a presença desse espessamento epitelial, que é que se fala da pele em casca de laranja, e que está presente, que é sugestivo de carcinomas invasivos e da retração mamilar, né? Que também que é a introversão do mamilo, principalmente quando ele é unilateral, né? A gente pode ter uma retração mamilar fisiológica, quando são os dois, ou em algum período, né? Mas quando unilateral, ela é preocupante, sugestiva de câncer invasivo. E aí, nas imagens histológicas, só para fechar o nosso raciocínio aqui das doenças mais prevalentes, eu trouxe imagem de um fibroadenoma, por quê? Até pouco tempo, o fibroadenoma, apesar de ser um representante, né, de doença hiperplásica do tecido estromal, né, até pouco tempo ela era enquadrada dentro das lesões proliferativas sem atipias também, né? Então, aqui nessa primeira imagem histológica, a gente consegue ver que eu tenho alguns ductos e ácinos,
mais separados, né, meio afastados, e um estroma muito mais rico, muito mais espesso, muito mais denso. É justamente a hiperplasia, né, a proliferação desse estroma que caracteriza a formação dos fibroadenomas, né? Então, o próprio nome já diz, fibroadenoma, presença de tecido fibroso, né, e glandular, né, dentro daquela região. Então, geralmente eles formam, às vezes, até uma pseudocápsula, né, delimitando, e é um dos representantes de lesão epitelial benigna de origem estromal, muito comum na idade jovem, né, e que também pode dar presença de massa nodular, mas muito comum em idade jovem e totalmente benigna. E aí, embaixo, nas últimas duas imagens histológicas, eu trouxe só para ilustrar também um carcinoma ductal in situ, né, que mostra justamente a proliferação das células luminais, né, que preenchem todo aquele espaço da luz, né, do ducto, então está praticamente preenchido, as células ainda se restringem para o interior do ducto, não invadem membrana, né, basal, e embaixo eu tenho justamente uma figura de um carcinoma lobular in situ. Do mesmo jeito, eu tenho alguns ácinos, né, congruentes, totalmente preenchidos por células luminais que proliferaram, e aqui a gente está falando de uma proliferação clonal, né, já é um carcinoma, né, e que estão preenchendo, e que, lógico, né, numa progressão podem invadir a membrana basal e se tornarem carcinomas invasivos. Então, gente, já que a gente tem alguns representantes de doenças proliferativas, né, sem atipias, mas eu também tenho aquele grupo de lesões fibrocísticas, e aí eu tenho um grupo de neoplasias, né, e aí o que mais acaba despertando preocupação são as neoplasias malignas, eu trouxe esse quadrinho só para a gente conseguir, né, dentro do nosso conhecimento de bases patológicas, tentar raciocinar em que momentos seria oportuno, às vezes, a gente levantar essa preocupação ou tentar abordar a nossa parte de orientação às pacientes mulheres, né? Então, um dos critérios muito importantes é a valorização da idade da paciente, tá? Eu trouxe aqui só, né, por curiosidade mesmo para todos, alguns dos CIDs, né, principais das doenças da mama, e aí eu gosto sempre de mostrar que, inclusive, tem o CID Z85, né, desculpa, Z80.3, que eu vi pouquíssimas vezes, olha, eu já vi tantos prontuários, né, que os prontuários são multiprofissionais lá no ambulatório, e que pouquíssimas vezes eu vi no histórico das pacientes, que é justamente a história familiar de neoplasia de mama. E que daqui a pouco a gente vai falar de como é importante fazer esse levantamento dos fatores de risco em relação à história de neoplasias na família, e que tem, inclusive, CID, e que pouquíssimas vezes a gente encontra no prontuário, né, evoluído no prontuário. Então, só para ver a importância disso. E aí, já que a idade é um critério muito importante, esse gráfico, ele, apesar dele ser antiguinho, ainda se aplica hoje, e ele ilustra muito bem como deveria ser a nossa preocupação, às vezes, considerando as patologias da mama. Então, se o fibroadenoma é uma lesão proliferativa de origem estromal, muito frequente na idade jovem, a gente percebe que o pico, né, é entre os 15 e os 25 anos. Então, queixas de mastalgia é mais raro, mas queixas de massas palpáveis nessa idade, muitas vezes despertam, né, a possibilidade de abordagem de orientação, ou de, né, a gente reforçar a importância dela procurar um ginecologista, da paciente procurar um ginecologista, na suspeita de um fibroadenoma. Já as lesões fibrocísticas, né, principalmente no padrão histológico cístico, né, estão muito frequentes de 30 até os 50 anos, até os 45 anos, né? Então, podem ser causadores, né, tanto de massas palpáveis como de quadros de mastalgia. E aí, pensando entre os 30 e principalmente com picos a partir dos 55, né, até 65 anos, aí até mais de 75 anos, aí sim considerar a importância da orientação
né, e do reforço para a nossa paciente de procurar um ginecologista quando dá queixa de alguma massa palpável, quando dá queixa de retração mamilar unilateral, quando dá queixa de secreção papilar, né, então presença de exudato ou secreção, né, na mama, sem estar relacionado com o período de gestação, né, e a presença, às vezes, de espessamento, né, epitelial, que é aquela pele de câncer em pele de laranja, ok? Então, quanto maior a idade, mais a possibilidade de ser uma neoplasia maligna, tá? É essa a mensagem daqui. E aí eu trouxe também, como complemento dessa importância, né, que existe hoje em dia, inclusive, uma constatação científica a respeito da prevalência topográfica das lesões de mama, né? Então, se sabe que 45%, né, das massas palpáveis localizadas no quadrante externo, né, ou no quadrante lateral, que pode se chamar também lateral superior, são, né, relacionadas a neoplasias malignas. Então, olha a diferença, né? Lembrar disso, eu sei que, né, há muita coisa, mas lembrar disso na hora de uma anamnese ou na hora que a paciente comenta, né, e você falar para ela, olha, né, é melhor você procurar um ginecologista, é melhor você já fez o rastreamento, né, você tem 50 anos, você nunca fez uma mamografia, então, olha a importância de tentar, pelo menos, ter esses conhecimentos essenciais, ok? Então, gente, né, falando brevemente dessas bases patológicas, a gente vai tentar falar do que eu acho que é o maior potencial, né, das equipes multiprofissionais, no sentido de tanto de prevenir, né, o surgimento das patologias da mama, mas no sentido também de intervir no momento mais oportuno, ou seja, no momento precoce, o surgimento de lesões malignas, né? Então, hoje em dia, as patologias da mama, principalmente as relacionadas a neoplasias malignas, né? A gente está falando agora do câncer de mama propriamente dito, tem muito a ver com fatores de risco. Então, se sabe que 99% dos cânceres, né, em mama são femininos, mas a gente tem representantes masculinos também. Se sabe que, em termos de idade, né, é muito raro o desenvolvimento de neoplasias malignas antes dos 25 anos de idade, e é muito comum, ou seja, 77%, né, dos cânceres ocorrem com mulheres de mais de 50 anos de idade, e isso que justifica, né, justamente o rastreamento populacional a partir da mamografia, né, nessa idade. Se sabe que a exposição prolongada a estrogênio está relacionada também à facilidade da implantação de alguma doença, então, dentro daquele raciocínio de que o frequente ciclo de apoptose e proliferação pode deixar aquele tecido um pouco mais susceptível a falhas, né, acúmulo de lesões de DNA, né, atipias, implantação de displasias, né, carcinomas in situ e progressão para carcinoma invasivo. Nesse sentido, investigar o tempo de exposição fisiológica ao estrogênio faz sentido, então se sabe que mulheres com menarca antes dos 11 anos têm um risco aumentado, e lógico, vocês, né, quem já está atuando, né, vai lembrar que hoje em dia está muito comum meninas com 10 anos menstruando, né, então isso já aumenta, e tem estudos que falam em porcentagem de aumento, né, do risco ao câncer de mama. Nativivos, mulheres com primeiro nativivo antes dos 20 anos têm metade do risco do que nulíparas ou mulheres com primeiro nativivo após 35 anos. Então, olha essa informação, né? E para a gente mesmo, mulheres, a gente mesmo, as trabalhadoras da saúde mesmo. Então, quem, por causa, né, até da mudança de comportamento da sociedade, acaba deixando a maternidade para depois dos 35 anos, automaticamente aumentou seu risco ao câncer de mama, né? Em termos de etnia e raça, negras, né? A gente sabe que as mulheres negras têm tipos histológicos mais agressivos e que podem se manifestar numa idade mais jovem. Já mulheres brancas são a maioria em termos de incidência, porém geralmente afetadas mais velhas, entrando nesse daquele nosso gráfico, né, dos 50 anos, e geralmente por tipos mais indolentes, né, de câncer. Em termos de hereditariedade, parentesco de primeiro grau,
com câncer de mama aumenta a predisposição. Então, se você tem uma irmã, tem uma mãe, tem uma tia, ou tem um pai, né? Então, isso também se aplica o histórico de um homem que foi acometido por câncer, né? Isso aumenta muito o risco, né? E a predisposição daquela mulher ter, né? Desenvolver um câncer. Lesões precursoras, né? Como, por exemplo, biópsia da mama prévias com lesões atípicas, né? Histológicos benignos que tiveram algum tipo de suspeita que precisam ser repetidos. Então, tudo isso acaba sendo fator de risco também, ok? E, lógico, exposição à radiação, né? Amamentação, na verdade, pode ser... desculpa, aqui tá mudado. Amamentação, fator protetivo, tá, gente? Agora que eu vi que pulou, acho que deve ter desconfigurado. Dieta e obesidade está relacionada ao risco aumentado, né? E está invertido. Quanto mais tempo amamentar, menor o risco. Aqui esses dois outros fatores estão invertidos, por favor, tá bom? E aí, lógico, né? É importante a gente, enquanto multiprofissional, difundir essas perguntinhas, né? Você já se examinou, né? Você já observou suas mamas? Você já marcou seus exames anuais, quando for mulheres com mais de 50 anos? E, principalmente, você, paciente, e vocês mesmos também, vocês conhecem os fatores de risco? Já pararam para pensar em todos esses critérios e saber em que faixa vocês se encontram, né? Hoje em dia, inclusive, né, material que o INCA está divulgando é o câncer de mama relacionado ao trabalho, porque às vezes a gente não pensa. Eu até, depois, eu vou tirar dúvida com a Andressa para ver se tem algum produto químico, né, que esteja presente, por exemplo, nos laboratórios de anatomia patológica, que talvez possa estar relacionado a esse aumento de risco também. Mas né, não é aquela... não que ninguém mais vai poder trabalhar, né? Não é isso. Mas é conhecer seus fatores de risco. Porque se eu conheço meus fatores de risco, talvez eu não vá trabalhar numa clínica radiológica. Né? Então, acho que é bem nesse sentido, ok? Eu vou tentar acelerar um pouco, gente, que eu olhei a hora aqui, mas já estamos terminando, mano. Então, nesse sentido, só para finalizar, né, sobre o adenocarcinoma ou carcinoma de mama, né, a gente precisa lembrar que ele é a neoplasia maligna extracutânea mais comum em mulheres, né, e que, infelizmente, ainda é a primeira com maior mortalidade no Brasil, né. Isso é uma constatação muito triste, né, se vocês forem ver esse primeiro gráfico que eu coloquei, eu gosto muito de mostrar, é um artigo que também não é tão novo, mas eu gosto muito de mostrar, porque na década de 80, que foi o surgimento da mamografia, né, diversos países começaram a ver o decréscimo, né, da mortalidade por câncer de mama em função ao rastreamento precoce. Se a gente acompanhar a linha azul, que é o Brasil, ela, na verdade, mostra até um aumento de mortalidade. Lógico, né, porque como diagnosticou mais, conseguiu identificar que a causa de morte de câncer de mama foi maior. Mas por que a gente não conseguiu reduzir? Né? E aí, esse outro gráfico explica que, com todas as coisas boas que o SUS pode ter no Brasil, ainda o tempo entre o diagnóstico e o tratamento, né, é muito grande. Aqui, né, tá na faixa vermelha aqui desse gráfico, é entre mais de 60 dias, e é o que faz muita diferença, a gente vai ver em relação aos cânceres de mama, ok? Então, no Brasil, né, quase 62 mil casos novos são esperados. E aí, já adiantei um pouquinho também, eu vou ser um pouco mais rápida, né? Se a gente pensar na fisiopatologia do carcinoma da mama, a hipótese, né, mais aceita é que a célula-tronco cancerígena, né, ocorre numa população troncular. Então, lembra que eu falei que as células-tronco estão entremeadas entre as células luminais, né? Então, em algum momento, essa célula sofre, né? Depois das lesões de DNA, sofre as mutações, e essas mutações se amplificam para as células filhas e progridem, né? É importante pensar que o tipo celular mais comum da origem da maioria dos carcinomas e das lesões precursoras são células luminais, né? RE expressivas, ou seja, eu gosto muito de fazer esse raciocínio. A maioria dos cânceres, apesar de toda a mutação, né, na carga genética da célula luminal sofrida, né, a maioria mantém a capacidade de expressar o receptor de estrógeno. Ou seja,
ela ainda mantém a capacidade de atender a influência do estrógeno para a promoção dessa proliferação celular. Isso, né, no fim das contas, foi considerado uma coisa muito boa, porque a partir da descoberta de um bloqueador de receptor de estrógeno, que é o tamoxifeno, se descobriu que grande parte dos cânceres, né, que hoje em dia são chamados de luminal A, a gente vai ver daqui a pouco, conseguem ser controlados, né, pós-cirurgia, pós-remoção, a partir do uso desse medicamento, né. A progressão da carcinogênese, né, ou seja, a transformação do carcinoma in situ para o carcinoma invasivo, não é bem compreendida e não é 100%, né? Então, o estadiamento é muito complexo, né? Envolve o tamanho do tumor, invasão linfonodal, imunofenotipagem, e assim como outros cânceres, né? A gente sabe que tem o câncer de mama do tipo hereditário, né, que são relacionados principalmente a mutações de alguns supressores de tumor, em especial a família BRCA1 e BRCA2, né, e temos os carcinomas esporádicos, que são os mais comuns, né, que a gente acaba sendo meio que generalizando, né, entre os cânceres de mama esses, né, que podem ter também mutações em diversos outros genes, além do BRCA, mas estão relacionados principalmente a fatores ambientais, né, e ao fator de exposição hormonal, principalmente do estrógeno, ok? Então, se a gente pensar no grande leque de tipos de carcinomas invasivos, né, que a gente vai enlouquecer. Mas o essencial que a gente precisa saber, né, é que os adenocarcinomas se originam primeiramente a partir das células luminais do ducto ou do lóbulo, né, e depois progridem, e eles podem ser divididos em ductal ou lobular in situ, quando não invadem a membrana basal, e divididos em carcinoma invasivo não especial, que faz alusão aos tipos ductais de antigamente, pode ter alguns padrões histológicos, mas basicamente é aquele câncer que ultrapassou a membrana basal, né? Mas que mantém as características de proliferação luminal, formando até áreas de necrose, né? E que é o mais comum de todos, tá? E aí o carcinoma invasivo especial é o que menos a gente vai falar, porque ele é menos comum, né? Então, quase 70% são do tipo invasivo não especial, que é o antigo ductal, e desses 30% que são do carcinoma invasivo especial, né, existem diversos subtipos, né, lobular, medular, mucinoso, então esse vai ser o que a gente menos vai abordar. Então, acredito que o professor que vai falar sobre os biomarcadores, com certeza vai ser muito mais detalhista nesse sentido, mas é importante que a gente lembre que, para o estadiamento, a gradação histológica, né, da amostra do tumor mamário é importante no sentido de conseguir perceber se ele é bem diferenciado, moderadamente diferenciado ou pouco diferenciado. Então, para isso, é usado o sistema de Nottingham, né, que fala um pouco, né, principalmente avalia, né, faz análise quantitativa da formação de túbulos, do pleomorfismo nuclear e da taxa de mitose. Okay? A partir disso, né, a gente tem o grau 1, grau 2 e grau 3, que também tem relação com o comportamento biológico e a agressividade do câncer. E, finalmente, né, se eu tenho, né, uma gradação histológica que me faz enxergar a origem, né, histológica daquele câncer, nas últimas décadas, né, a pesquisa tem investido muito para saber uma classificação, tem investido muito para identificar a classificação molecular dos cânceres, né? Então, acho que talvez também o nosso professor vai abordar isso, mas eu trouxe aqui só para vocês tomarem como conhecimento essencial. Hoje em dia se fala de pelo menos 4 grupos de cânceres, né, de mama com comportamento molecular diferenciado. Então, eu teria o luminal A, que é justamente o receptor estrógeno positivo e que consegue responder bem ao tratamento, né, pelo bloqueador. O luminal B, que também é receptor estrógeno positivo, mas ele ainda consegue ter uma taxa mitótica maior.
O HER2 super expresso, né? Muita gente já deve ter ouvido, né? Que é justamente a superexpressão dessa proteína de membrana HER2 que faz com que aquela célula neoplásica tome uma autonomia de proliferação muito além do que o receptor de estrógeno daria. Então, até pouco tempo atrás, esse tipo de câncer, né, o HER2 positivo, né, o HER2 superexpresso, ele era tido como um dos comportamentos mais agressivos que existiam até, né, se iniciar a terapia hormonal, né, desculpa, a terapia alvo, né, então se descobriu que o trastuzumab e o lapatinib, eles conseguem inibir essa via, né, então mesmo o HER2 hoje em dia é tido como um comportamento com um prognóstico um pouco melhor. E aí tem o famoso triplo negativo, que ele é tanto RE negativo como RP, que é o progesterona, que também é considerado negativo, e o HER2 negativo, ou seja, ele não responde nem a bloqueador de receptor de estrógeno e nem a terapia-alvo. Então, esse é tido como o mais agressivo. Eu trouxe aqui, que a gente não vai conseguir abordar pelo tempo, gente, me desculpem, mas eu trouxe aqui algumas amostras, depois, se a Andressa quiser, eu passo para vocês, né, mas acho que é muito legal quando a gente consegue, pelo menos, olhar, né, para uma mamografia e entender, né, a importância, né, de conhecer, por exemplo, o sistema BIRATS, né, de estadiamento, né, e de recomendação para conduta, e também uma microscopia que fala, né, aqui no laudo do carcinoma invasivo tipo não especial, e fala, né, dessa gradação histológica de Nottingham, além da imunofenotipagem, que é a última figura nossa, que fala justamente da caracterização do tipo molecular do câncer, tá? Tudo isso relacionado à sobrevida das pacientes. Ok, gente, então eu já tinha adiantado um pouquinho, né, a importância do rastreamento, né, se a gente considerar o Brasil, né, o Brasil, o Ministério da Saúde, justamente por esses dados epidemiológicos, ele recomenda a mamografia bienalmente para mulheres a partir de 50 anos, mas isso não pode virar regra imutável, por quê? Se a mulher tiver fatores de risco, que a gente viu naquela tabelinha, tanto de exposição a estrógeno, tanto de parentalidade com pessoas que já tiveram histórico de neoplasia, nuliparidade, né, obesidade, todos os fatores de risco conseguem diminuir a idade desse rastreamento, então é muito importante, tá? E aí, aquilo que eu tinha comentado, o BIRADS, por si só, ele já tem uma tabelinha estabelecida de qual que seria a imagem, a interpretação e a conduta que poderia ser tomada. Ok? Acho que era isso sobre mama, gente. Desculpa eu ter corrido um pouquinho no final, né? Próstata é bem mais curtinho, é bem menos complexo, mas qualquer dúvida, gente, coloque no finalzinho para a gente continuar o nosso diálogo, bom? Então, nesse sentido, agora a gente vai falar um pouquinho mais de saúde do homem, né? Então, fazendo alusão a novembro, né? Que é o Dia Internacional do Combate ao Câncer de Próstata. Eu gosto muito, até para a graduação, de fazer essa comparação. Né? O peso, né, do conhecimento, né, e das patologias da mama dentro da saúde da mulher tem equiparação com o peso das patologias da próstata dentro da saúde do homem. Né? Então, acho que todo mundo deve ter ouvido falar que né, em termos de desenvolvimento de neoplasias, se os homens vivessem até os 100 anos, praticamente todos teriam câncer de próstata. Então, faz justamente alusão ao fato de também estarmos tratando de um órgão glandular, que também sofre essa renovação celular constantemente e que também pode, dentro dos seus acúmulos, dentro das suas falhas de controle de ciclo celular, dentro de acúmulo de lesões de DNA, pode favorecer o surgimento de neoplasias. Ok? Então, né, acho que todo mundo né, nem precisa detalhar muito aqui, né, mas a gente está falando de um órgão retroperitoneal, né, pequeno, né, que a gente fala de um volume aí de 20 a 25 gramas, né, no máximo, então, comparativamente, comparado a uma noz, né, que na patologia se adora comparar com alimento, então é uma noz, no nosso caso, tá? E histologicamente, apesar de ter uma continuidade, né, com bexiga,
e uretra, ele é um revestimento diferenciado, uma porção do trato urinário, né, inferior que tem um revestimento diferenciado do resto do revestimento urotelial. Por quê? Porque o revestimento dele também é glandular, né? Então, a próstata, ela produz e secreta o fluido prostático, que é uma substância glicoproteica e que se junta à secreção da vesícula seminal, formando o sêmen, né? E aí, do mesmo jeito que acontece na mulher, os andrógenos testiculares, né, em especial a testosterona, controlam o crescimento e a sobrevida dessas células prostáticas. Uma das formas que se descobriu, né, essa relação é que a castração, né, então a redução, né, dos andrógenos testiculares provocou a atrofia da próstata, né, provocando uma apoptose difusa. Né? Olha que legal. Então, histologicamente, já que agora a gente sabe que é um tecido glandular, né? Aqui, na primeira imagem histológica, eu tenho uma próstata inteira, um corte muito bonito, né? Um corte horizontal de uma próstata inteira, com a uretra, né? Na região média, a uretra aqui no U, né? E identificando as suas zonas, né? Glandulares. Para a gente, a área de interesse, né? Seria a zona periférica, que está aqui do inglês PZ, né? A zona periférica, porque é a mais acometida pelo adenocarcinoma, que a gente vai ver, e também a zona de transição, que está aqui ZT, que é justamente a região mais acometida pela hiperplasia prostática nodular ou antiga hiperplasia prostática benigna. Ok? Então, em termos de histologia, muita semelhança, né? A próstata é constituída por glândulas tubulo-alveolares, cuja secreção desemboca na uretra, são revestidas por duas camadas de célula, uma camada basal, de epitélio cuboide, baixo, e coberta por uma camada de células secretoras colunares, ou seja, células que rodeiam o lúmen, né? Em muitas áreas, existem pequenas dobras papilares do epitélio e essas glândulas túbulo-alveolares são permeadas por um estroma fibromuscular. Essa característica fibromuscular abundante, né, é importante a gente lembrar, porque é justamente para conseguir auxiliar na secreção, né, do fluido prostático, e é justamente essa que pode estar relacionada também à sintomatologia dolorosa, né, porque a partir da presença de qualquer edema, né, esse estroma fibromuscular, né, os componentes musculares, eles sentem, né, a contração constante é sintomática, né. E aí, né, no maior aumento, a gente vê aqui na figura 2, né, uma porção dessas glândulas tubulo-alveolares, né, que tem o estroma também intraglandular e interglandular, e aí, no cantinho da imagem, né, um aumento né, de uma glândula isolada com a sua dupla camada também de revestimento, né, a camada mais superficial, próxima da luz, que são as células colunares, e uma camada interna, né, que são as células basais, cuboidais, que estão apoiadas numa membrana basal também. Ok? É importante lembrar que essas glândulas prostáticas, ao secretar a proteína, o PSA, né, que é a proteína, é o antígeno prostático, né, específico, também conhecido pela sigla do inglês PSA, né, ela possibilita o seu controle, né, a partir dessa mensuração, né, dentro do sangue. Então, você consegue dosar PSA e muitas vezes estabelecer o aumento que ocorre fisiologicamente, né, a cada ano se fala que a partir dos 31 anos, né, entre os homens, o PSA passa a crescer de 0,4 gramas por ano, né, mas que também pode crescer de uma forma um pouco mais rápida a partir da hipertrofia, do aumento do tecido glandular, né? Que faz com que também a sua função aumente e os níveis de PSA atinjam números que possam ser utilizados como diagnóstico também e acompanhamento da doença. Dentro da próstata, né? Então, dentro desse tecido glandular, ocorre a transformação do principal hormônio andrógeno. E é importante a gente. Por quê? Muitas vezes a gente faz um pensamento automático de que a testosterona, por si só, faz todo o controle andrógeno, né, dessa glândula e de outros
órgãos, mas na próstata não é a testosterona propriamente dita, e sim a dihidrotestosterona, que é um derivado da testosterona e que sofre uma reação dentro da própria glândula, principalmente nas células estromais, que a partir da ação de uma enzima transforma a testosterona em dihidrotestosterona, e essa dihidrotestosterona é que se liga ao receptor no núcleo e que inicia, né, a formação de genes, né, mitóticos, né, e aí ativando, então, a proliferação celular, ok? Então, tendo relembrado isso, né, a gente faz o mesmo raciocínio, né, para todas as doenças. Eu espero que pelo menos isso fique, né, no conhecimento de todos, porque se eu tenho, né, outro órgão que é glandular, e eu tenho lembrando aquele meu organograma, eu tenho a possibilidade de ter processos patológicos congênitos, né, e a gente não está abordando os congênitos, porque a gente está falando de adultos, né, adquiridos. Eu vou ter os inflamatórios e os neoplásicos. Então, a mesma coisa. Quais são as patologias mais prevalentes em próstata? Eu vou ter uma família diversa de prostatites, que representam os processos inflamatórios, né? A gente não vai aprofundar neles, mas só para conhecimento, né? A prostatite bacteriana aguda, né? Que seria o representante mais clássico, aí ele está relacionado geralmente à infecção, né? Seja por refluxo intraprostático, seja por infecção à distância, né? Por transmissão de micro-organismos pela via linfa-hematogênica, ou muitas vezes relacionada à manipulação, exposição do tecido prostático, por exemplo, numa passagem de sonda, né, num nível hospitalar, ou em algum procedimento diagnóstico, né, que envolva a invasão da uretra. Então, ou às vezes até procedimentos cirúrgicos em pelve, né? Então, tudo isso expõe, né, o tecido prostático a alguma inflamação, alguma infecção, e talvez a colonização pela E. coli, que é o maior, a bactéria que é mais relacionada a as prostatites bacterianas agudas. Recentemente, né, nas últimas décadas, tem se observado o aumento das prostatites abacterianas, ou seja, prostatites que têm o quadro clínico de inflamatório, porém, na cultura, não há identificação de nenhum micro-organismo, então, são as que têm aumentado. Mas aí eu tenho as prostatites bacterianas crônicas, né, que tem um tratamento um pouco mais difícil, ou granulomatosas, mas as prostatites, que representam justamente o componente inflamatório das doenças. Além dessa, né, então, se eu tenho dentro das adquiridas, eu tenho processos inflamatórios, eu poderia ter, né, ir direto para as neoplasias benignas. Mas em próstata, né, aquilo que era, em até algum tempo, se imaginava que fosse uma neoplasia, se descobriu que é um processo reativo, um processo hiperplásico prostático, tá? Então, hoje em dia, a segunda, segundo tipo, né, segundo grupo de doenças, que é a hiperplasia, né, hoje em dia não se aceita mais que seja considerada hiperplasia prostática benigna. Hoje em dia se fala de hiperplasia prostática apenas ou hiperplasia prostática nodular, tá? Cobriu aqui um pouquinho, não tem problema, nodular, que é justamente a patologia, né, mais prevalente, né, nos homens, né, e que está totalmente relacionada a essa transformação que o tecido glandular sofre com a idade, né? Então, com o aumento etário, é considerado um problema de saúde pública, né? Porque é muito comum, né? E a partir de alguns estágios, tornando-se sintomático, né? Ele acaba sendo o motivo, né, de busca por tratamento, a sintomatologia, que é justamente a obstrução da uretra, né, a partir do crescimento do tecido, né, na região. Então, os fatores de risco para hiperplasia nodular, né, são obesidade, síndrome metabólica, sedentarismo, né, histórico familiar, é um distúrbio muito comum em homens acima de 50 anos também, e existem estudos, né, que comprovam que a partir de amostras histológicas, que existe uma porcentagem de aumento da frequência com a idade, né? Então, isso é muito interessante.
Então, se a gente pensar aqui nessa flechinha amarela, então se sabe que apenas 20% dos homens, né, de 40 anos teriam alterações histológicas, né, relacionadas com hiperplasia prostática benigna no seu tecido glandular prostático. Já aos 60 anos, esse número iria para 70%. É muito, né? Já aos 80 anos, iria para 90%. Então, por isso que se fala que homens com 100 anos, possivelmente, né, todos eles teriam, né, a hiperplasia prostática nodular, e esse processo de hiperplásico talvez, né, também poderia estar relacionado com o aumento, né, dos adenocarcinomas. Somente 50% dos indivíduos apresentam essa evidência microscópica, né? Então, apesar desses números, mesmo no passar da idade, nem todos eles vão ter clínica que condicione a necessidade de tratamento, né? Então, existe um estadiamento não, desculpa. Existe uma gradação, né, dos níveis, né, de queixas clínicas para se investigar a necessidade de tratamentos mais conservadores ou tratamentos mais invasivos. Então, na fisiopatologia da hiperplasia prostática benigna, que não é totalmente esclarecida, existe como é que eu posso dizer? Uma surpresa, né? Então, porque se o próprio nome da doença fala de hiperplasia prostática, se acreditava até pouco tempo atrás que existia um fator de aumento proliferativo nesse tecido. E, na verdade, não, né? Se descobriu que a hiperplasia do estroma e das células epiteliais glandulares, né, que faz a formação desses nódulos dentro da próstata, né, na região periuretral, é originada quase que exclusivamente no aspecto interno das glândulas, na zona de transição, e ela tem um componente, né, de redução de apoptose muito maior do que o componente de aumento de proliferação, né? Então, aqui nesse quadrinho, que é do Robbins mesmo, né, e só lembrando que dentro da próstata acontece, né, a transformação do andrógeno de testosterona em dihidrotestosterona, se descobriu, né, que as células estromais tinham a capacidade, né, de transformar essa testosterona em dihidrotestosterona, e a partir dessa transformação ativar, né, as transcrições genéticas, né, mediadas por essa enzima, e resultar em maior proliferação celular. Então, isso acontecia nas células estromais, que está representada aqui pela célula redondinha. Porém, a célula epitelial não tem essa enzima. Portanto, ela sofria ação da dihidrotestosterona, que foi formada na célula estromal. Então, ela participava de hiperplasia também, mas o que se percebeu é que ela bloqueava a apoptose dessas células epiteliais. Então, a hiperplasia prostática benigna, ela é muito mais fruto da redução da apoptose no tecido glandular do que apenas da proliferação, ok? Processo um pouquinho complexo, mas acho que fica, né? E aí, então, só pensando, né, que aquilo que eu falei, a hiperplasia prostática nodular, né? Ela é quase considerada um processo normal de envelhecimento, né? Então, o que é observado histologicamente, macroscopicamente, a formação desses nódulos, e o que acaba determinando a necessidade ou não de tratamento são os sintomas, né? De polidisúria, noctúria, polaciúria, dificuldade de iniciar e interromper o fluxo, são justamente a redução da qualidade de vida desse paciente que faz com que ele procure atendimento, né, e o tratamento para essa hiperplasia. Aqui na imagem, né, representando uma amostra de hiperplasia, né, de próstata com hiperplasia nodular, a gente consegue ver o grau de inflamação, né? Então, presença de muito infiltrado inflamatório e a presença de nódulos, né? Principalmente aqui na região de transição, tá? Micronódulos, que no maior aumento, né? Se formam como agregados de glândulas cisticamente dilatadas. Então, a gente vê essas projeções, né? Para dentro da luz das glândulas, né? Dos meus ácidos, muito mais frequentes, né? Então, essa proliferação, né, essa dilatação e a presença dessas projeções faz com que a gente confirme, né, de uma hiperplasia prostática nodular, mas
eu não consegui colocar aqui no maior aumento, se tiver o maior aumento, a nossa camada dupla, né, ela é o sinal de benignidade desse processo, porque não há presença de nenhuma alteração, né, atípica, e a presença da minha camada dupla de revestimento, né, da glândula, me garante também que é um processo benigno, né, por isso que muitas vezes ela até era chamada desse jeito, ok? Então, só para fazer uma introdução, que a gente vai falar agora do adenocarcinoma, né? Como eu sei que tem profissionais que trabalham com pesquisa ou com a própria análise histopatológica, né? Eu trouxe aqui uma pincelada das PINs, que são as neoplasias intraepiteliais de alto grau. Então, se a gente sabe, né, que os ácidos prostáticos, eles são revestidos pelas células epiteliais, né, a gente sabe que, assim como qualquer outro epitélio, né, pode acontecer alguma falha, né, no controle do ciclo celular, alguma lesão de DNA que provoque uma mutação, né, então, eu posso, né, em algum momento, ter a presença de atipias nesse epitélio. E aí, aqui nessa figura, em amarelo, fica muito claro isso. Então, eu tenho a minha camada dupla na minha glândula prostática normal, mas que pode evoluir para uma displasia a partir, né, dessas injúrias ou das lesões de DNA acumuladas, e essa displasia pode evoluir para o carcinoma. Em que momento acontece a transformação ainda é desconhecido, mas hoje em dia, né, essa figura também do livro, se fala das neoplasias intraepiteliais prostáticas, justamente porque em alguns momentos esse processo pode se sobrepor. Não é uma progressão, tá? Eu coloquei até um lembrete aqui. A hiperplasia prostática benigna não é lesão pré-maligna, mas pode se sobrepor. Então, em algumas biópsias de controle de hiperplasia, pode, muitas vezes, se pegar justamente o momento de uma PIN, de uma neoplasia intraepitelial, ok? Então, nesse sentido, para ir finalizando, senão a Andressa daqui a pouco me mata, a gente vai falar do adenocarcinoma de próstata, tá? Então, é o câncer masculino mais prevalente na população mundial e na brasileira, né? Hoje em dia se fala de 1 a cada 6 homens, né, que possam desenvolver o câncer de mama, o câncer de próstata ao longo da vida, né? A incidência também é aumentada, porque também está relacionada, né, justamente a essa capacidade, né, e o tempo, né, de renovação celular daquele tecido, né? Tipicamente uma doença de homens acima de 50 anos, né? É um carcinoma super heterogêneo, tá? A gente não vai entrar nos padrões histológicos, eu acredito que como vai ter umas falas depois, né, de outros profissionais, talvez eles vão entrar, mas é um câncer muito heterogêneo, pode ser de um tipo até indolente até o agressivo, né, e em padrões histopatológicos também, morfológicos, vocês vão ver que tem um leque aí muito grande de comportamentos, né? Ocorre mais frequentemente em negros, né? É raro em asiáticos, e aí tem a ver, né? Tanto os fatores ambientais, né? Existem fatores de risco familiares, né? Então, os homens que possuem parentes de primeiro grau com câncer apresentam o dobro de risco, né? E quando apresentam 2 parentes com câncer, dois parentes de primeiro grau com câncer, apresentam 5 vezes mais o risco, né? Então, novamente, eu vou caindo nessa importância, né, da abordagem de orientação, inclusive da equipe multiprofissional. Isso não é responsabilidade apenas do médico, né, ou apenas do proctologista. É um conhecimento que deveria ser mais difundido para justamente conseguir fazer uma orientação de procura do especialista, né? Então, aqui só para no esquema da mortalidade por câncer, né? Só para falar como são relacionados, né? O câncer de mama, né? Como são relacionados em termos tanto de epidemiologia como de mortalidade, né? O câncer de mama, quase 30%, e o câncer de próstata, mais de 30% de mortalidade também dentro da saúde do homem. Okay? Fisiopatologicamente, né? O adenocarcinoma desempenha um papel importantíssimo, né? Os andrógenos, não, carcinoma, desculpa,
Fisiopatologicamente, os andrógenos também desempenham um papel importante, né, na implantação do câncer de mama. Por quê? O crescimento e a sobrevida das células do câncer também dependem desses andrógenos. Então, do mesmo jeito que acontecia na mama, o principal subtipo, né, histológico da mama ainda é RE positivo, né, ou seja, a luminal sofreu mutação, mas a mutação ainda deixou ele responsivo ao estrógeno, aqui também, no câncer de próstata, ainda há dependência da presença dos andrógenos, né, que se liga ao receptor nuclear, que eu já mostrei, para ter o crescimento celular, né, e para a sobrevida do tumor, né? Então, os tumores malignos escapam dos checkpoints, proliferam por uma variedade de mecanismos, né, incluindo hipersensibilidade a níveis baixos de andrógeno, mutações, né, naquele receptor de andrógeno que permite sua ativação, né, por outros meios, mutações ou alterações epigenéticas que ativam outras vias de sinalização, alterações que promovem a ativação das vias de sinalização PI3K, o AKT, né, a perda do PTE, então, assim, diversos caminhos, né, genéticos, mas que essas mutações levam justamente ao favorecimento de, a partir da presença de andrógenos, haver uma proliferação, né, de células clonais e a instalação do adenocarcinoma de próstata. Que mais? Então, nesse sentido, né, fazendo também o paralelo com mama, né, o Ministério é importante fazer essa investigação a respeito dos fatores de risco, porém, né, então a pesquisa da doença é necessária, porém, em termos de rastreamento, eu coloquei aqui uma interrogação, né, rastreamento populacional, nas últimas 2 décadas se descobriu que apenas a mensuração do PSA, que muitas vezes era considerado uma forma de rastreio, então aumentou o PSA abruptamente, ou de um intervalo, teve uma duplicação, triplicação, né, muito rápida, na verdade, não era um rastreamento específico e não era um rastreamento totalmente aplicável à população, né? Então, hoje em dia, o Ministério da Saúde não recomenda que se realize o rastreamento populacional do câncer de próstata, né? Por quê? Porque justamente se viu que, apesar, né, de se observar que com o avanço da idade, né, existe um aumento da possibilidade de desenvolvimento de câncer, grande parte dos cânceres são do tipo indolente e não seriam motivo de morte daquele paciente, mesmo com 80 anos. Então, acho que isso daí é uma coisa bem legal, né, para a gente deixar, porque muitas vezes o rastreamento ele é muito mais universal no sentido da investigação da população em termos de idade, né, raça, histórico familiar, né, e fatores de risco, seja no trabalho, seja, né, nos hábitos, né, do que simplesmente verificar o PSA, o aumento de PSA, ou somente fazer o toque retal, né? Então, a importância de individualizar a abordagem é fundamental, tá? Lógico que isso ainda é motivo de estudo, ainda é motivo de controvérsia. Então, por exemplo, a Sociedade Americana de Câncer postula que o rastreamento populacional para o câncer de próstata seja pelo toque retal em conjunto com a dosagem do PSA. Então, toque retal mais alteração de PSA periodicamente, anualmente, né, a partir de 50 anos. Porém, né, aqui no Brasil, o Ministério, ele contrapõe um pouco essa orientação, falando que, né, que pode fazer o toque e o controle de PSA, mas que isso não determina obrigatoriamente, né, a suspeita, né, de câncer, ok? E que sempre é importante considerar, a partir dos 50 anos, 60 anos, né, a expectativa de vida de mais de 10 anos, porque uma vez que o adenocarcinoma prostático, ele progride mais lentamente, né, então ele, né, em curto espaço de tempo, não seria um motivo de morte, talvez aquele paciente iria, né, evoluiria para um óbito por outras causas, ok? Que mais? Então, triagem de 45 a 50 anos, né? Então, rastreamento populacional
em termos, né, ver principalmente os fatores de risco, né, por que é importante o toque retal, né, porque se a gente lembrar que a zona acometida pelo adenocarcinoma é a zona posterior, né, desculpa, a zona periférica, né, a zona periférica é justamente aquela região da próstata que fica quase em contato com a alça do colo, né? Então, no toque retal, consegue-se observar uma alteração da consistência, né? Daquele tecido. Então, às vezes, até numa hiperplasia prostática benigna, existe um pequeno aumento, a presença de nodularidade, mas essa consistência ainda é mantida fibroelástica. Já no carcinoma, não. Existe uma consistência muito mais fixa, muito mais irregular, né? Sinalizando a presença de malignidade, né? Essa justificativa do toque retal. E aí eu coloquei aqui o material, gente, acho que o link ficou coberto, mas dá para vocês procurarem, que fala justamente dessa prevenção quaternária, de como é que se descobriu que, em termos de rastreamento, no câncer de próstata, né, muitas vezes o rastreamento não era tão efetivo como era na mama, né, e ele mostra que de 1.000 homens, né, apenas uma morte era evitada por causa de um rastreamento precoce, né, então, por isso que hoje em dia se considera mais o histórico familiar e os fatores de risco para aí sim se determinar a necessidade de um rastreamento. Então, só para finalizar, pessoal, já tinha falado, né, que histologicamente, né, o adenocarcinoma é um tumor muito heterogêneo, né, a maioria das lesões consiste em adenocarcinoma de padrão glandular, né? Então, a gente consegue ver aqui na imagem, né, uma região de ácinos pré-existentes, semelhantes a um tecido normal, e uma outra região que, na maior parte, tem um componente mais sólido, mas que aqui no canto direito ainda tem vestígios do componente glandular. Tá? Então, são ácidos menores, aglomerados, revestidos por uma camada única e uniforme de epitélio cuboide ou colunar. Porque a característica de malignidade, né, ou seja, a instalação do adenocarcinoma, ela vem justamente, né, pela perda daquela camada dupla de revestimento e por um revestimento único que seria justamente as células tumorais, né? Então, acredito que o doutor que vai fazer a apresentação depois dos biomarcadores vai entrar um pouco mais detalhadamente nesse desafio que é, né, o diagnóstico, né, porque não é fácil, existe uma gradação de Gleason que ela, a partir de diversas amostras, né, ela tenta fazer um índice, né, de diferenciação celular, de diferenciação morfológica do adenocarcinoma, né, então se pega em dois locais da amostra, né, os scores de 1 a 5, e a soma desses dois campos é que vai dar o score final para se determinar o grau de diferenciação, né, desse adenocarcinoma. Então, a gente pode ter desarranjo arquitetural, com infiltração de estroma, né, eu posso ter ácinos pontiagudos, né, em uma região, e aí numa outra região eu posso ter um adenocarcinoma com arranjo glomeruloide, como essa última foto, né, que lembra um glomérulo renal, né, ou eu posso ter atipias bem evidentes, né, nucleolos evidentes em uma outra região, então diversos padrões histológicos dentro da mesma amostra, por isso o desafio, ok? E aí, né, como cabe às equipes multiprofissionais ou qualquer trabalhador da saúde, eu coloquei aqui também os CIDs, né, que também são muito comuns, né, estarem dentro dos nossos prontuários, dentro das evoluções, os pacientes trouxerem para a gente, né, para a gente se familiarizar. Então, a vigilância, né, que cabe à equipe multiprofissional é a vigilância do curso dessas doenças. Sabe que tem hiperplasia prostática, né, então quais são qual é a informação que pode ser dada?
né, é a pessoa estar bem orientada a respeito da piora dos seus sintomas clínicos, porque em alguns casos, né, o tratamento pode ser expectante, o tratamento pode ser medicamentoso, ou em alguns casos mais graves, em termos de perda de qualidade de vida, o tratamento pode ser cirúrgico. Já no caso de um adenocarcinoma, né, prostático, é importante lembrar que dentro da vigilância do curso das doenças, ficar atento às metástases ósseas, que são as mais comuns relacionadas a essa doença, é importante, né? Então, ocorre uma disseminação hematogênica, principalmente para os ossos, em especial para o esqueleto axial. Então, essas metástases ósseas são tipicamente osteoblásticas, ou seja, elas aparecem nos exames de imagem, né? Que pode, por exemplo, aparecer no atendimento de uma fisioterapeuta, por exemplo, né? Acho que é isso, gente. Desculpa ter corrido um pouquinho no final, né? A gente se empolga no começo. Aqui eu coloquei basicamente o que fundamenta essa aula, né? Que é o Robbins, o nosso velho Robbins, alguns dados do DataSUS, que eu gosto muito de trabalhar para pensar em doenças prevalentes, principalmente aqui no Brasil. Muito material do INCA, e até coloquei nesse pedaço da página para vocês, que é de publicações, se vocês virem tudo que o INCA produz, gente, e que é aquilo, não é porque é do INCA que se aplica só para o serviço público, se aplica para tudo, principalmente, né, para qualificar o atendimento, né, e talvez o exame, né, diagnóstico final e a atualização a respeito de informação, e alguns sites, né, além do Anatipat, né, lá do Unicamp, eu gosto muito também de usar esse que é da USP, do ICB, ok? É isso, pessoal, muito obrigada. Espero não ter me estendido muito, mas estou aqui disponível para perguntas. Professora Verônica, muito obrigada, viu, por essa explanação, muito difícil, inclusive, né, de mama, próstata, porque é muito vasto o assunto. Então, imagino que foi um desafio e foi uma aula brilhante. É lógico, abrir, assim, espaço para muitas discussões, né? Na mama, a gente tem visto... você comentou um pouco, né, sobre o tratamento-alvo. Então, a gente tem visto novidades que antes a gente só se preocupava com a hiperexpressão de HER. Hoje, a gente já se preocupa também com a baixa expressão de HER. Na próstata, né, os homens ficam, assim, muito preocupados com alterações prostáticas, mas é como ainda você foi bem sutil em falar, né? Porque a gente já sabe que alguns artigos mostram, ó, depois dos 70, ali, vai ter, né? Então, a gente fala muito sutil, porque a gente acredita nas questões ambientais, enfim, nas questões hereditárias, mas a gente sabe que, assim, não tem por onde fugir, né? E, principalmente, trazer essa discussão como o câncer na questão de uma doença crônica, que é o que a gente discute hoje, não mais como era antigamente, né, professora? Aquele bicho de 7 cabeças, que, como você bem colocou, muitas vezes o homem, possivelmente, ele não vai falecer daquele adenocarcinoma, né? Ele não vai falecer daquilo, né? Então, a gente entender que com esse avanço da medicina e com essa prática multidisciplinar que a gente está trazendo para vocês, né, e que a gente tem estudado bastante, isso é muito legal, porque a gente vai conseguir tratar o câncer como se a gente, só para vocês terem uma base, como se fosse um diabetes, uma pressão alta, né? Então, assim, vai tomar aquele remédio e vai ter uma sobrevida que a gente fala livre de outras doenças, vamos dizer assim, né, professora, se quiser comentar. Justamente, Andressa, muito obrigada por ter trazido essa até nomenclatura mesmo, porque sim, há alguns cânceres, né? Então, nesse grupo entraria o de próstata, ele vai acabar sendo tratado como uma doença crônica, né? Lógico que tendo vigilância, né? Porém, né, muitas vezes evitando até iatrogenias, né, em termos de tratamento e até da famosa queixa, né, de pós-operatória dos pacientes de disfunção, né? Então, o que às vezes afastava eles do tratamento era justamente esse medo. Então, se quebra esse medo na população, talvez eles vão fazer uma vigilância melhor também, né?
Muito legal. Exatamente. Muito bom, professora. Nós finalizamos por aqui. A aula foi sensacional. Essa nossa discussão aqui do final também acredito que foi de grande valia. Muito obrigada mais uma vez pelo aceite e por estar com o Stolives em diversos projetos. Isso para mim é muito, muito, muito importante pela amizade. Então eu quero agradecer. E se houver mais perguntas, professora, nós podemos encaminhar para o seu e-mail? Podemos, Andressa, acho que eu extrapolei o tempo, então, né? Não deu para fazer aquele tempo ou a Luciane está fazendo o compilado de perguntas. Se tiver, eu estou aqui, tá? Mas se não, podem também disponibilizar para o meu e-mail, tá? Tá Estou à ótimo, disposição. então, professora. Então, a gente vai disponibilizar para o teu e-mail. Mais uma vez, muito, muito obrigada mesmo. Foi sensacional. Obrigada. Obrigada, gente. Obrigada, espero ter ajudado.